qual é, na hora que o sacerdote ele faz o serviço, ele traz na veste branca a marca do seu serviço. Porque tu mexer com roupa branca em carvão, não rola, né? Aí ele falou assim, o que ele tinha que fazer para ir jogar a cinza fora? Ele tinha que trocar as vestes. E para ele trocar as vestes sujo de carvão, alguém tinha que estar segurando uma veste limpa, para que ele se lavasse as suas mãos e os seus pés, para poder vestir a veste nova. Aí lá você aí. Lembrou? Aí você aí. Será que hoje você... o evangelho que a gente vive hoje é um evangelho de vestes com marca, ou é um evangelho de segurar as vestes para o outro poder continuar o trabalho, terminar o trabalho, né? Porque agora ele tem que trocar as vestes, pegar o recipiente com as cinzas e ir jogar num lugar puro, fora do deserto, lá no deserto, né? Fora do ácido, num lugar puro. Ele tinha que pegar aquelas vestes. Mas só que para ele pegar a cinza e ir fazer isso, ele tinha que terminar o serviço. E olha só que bacana. Ele pega a lenha, separa a brasa, tira a cinza, né? Separa a brasa, tira a cinza. Coloca a cinza no pote. Tá lá. Aí ele vai, as brasas estão lá. Ele vai com a tenaz e tira uma brasa viva tirada do altar e coloca no incensário. Nisso, para ele colocar no incensário, a brasa não pode apagar. Alguém está auxiliando o serviço como? Mantendo a brasa acesa com movimento. Com movimento. Porque senão a brasa apaga, ela tem que estar em movimento. Não tem que estar em movimento no incensário. Está ali com movimento. E ele vai, coloca a lenha na fogueira, no altar. Coloca a lenha no altar. Ele colocou a lenha no altar, ele coloca lenha, brasa, lenha, brasa, lenha, brasa. Colocou. Agora, para a brasa voltar a queimar na lenha nova, o que precisa? Precisa de vento. E é hoje, muito altar repreende o vento, mas na verdade, a palavra está lá, a brasa, porque senão já tinha apagado, mas aí vem o vento para quê? Para voltar a queimar. E dar continuidade ao trabalho. E uma das coisas que a gente estava conversando aí, pastor, esses dias, foi o seguinte: por que as gorduras eram queimadas no altar? Porque a gordura, quando ela cai no fogo, ela prolonga a vida útil do fogo. Ela prolonga o fogo ela preserva a madeira e prolonga o fogo na madeira, né? Então ele fez isso. Alguém está movimentando a brasa e ele vai trocar as vestes. E uma das características do altar, do tabernáculo, como que o povo, pastor, como que o povo, porque foi isso que me trouxe, me acendeu isso. Porque em Jesus cumpriu todo o tabernáculo. Se a gente não estiver atento a isso, o que garantiu o povo que Deus estava se alegrando do serviço dos sacerdotes? Eles sabiam que tinham que parar quando a nuvem parava ou quando a coluna parava. Eles sabiam que tinha que andar quando a coluna movimentava e a nuvem movimentava. Mas o que garantia que... Porque eles não seguiam Moisés, eles seguiam a nuvem ou a coluna. Mas o que garantiu o povo de que Deus estava se agradando do serviço do sacerdote? Era porque durante o dia eles viam fumaça saindo do altar e cheiro de churrasco no ambiente. E à noite saía a luz do altar. Traz isso para a nossa vida agora. Tu quer saber se tua identidade está afirmada em Cristo? Nos tempos de noite da tua vida tem luz saindo do altar? Aleluia! É muito forte. E nos dias da tua vida, as pessoas conseguem olhar para você e ver que Deus está satisfeito com a tua vida,
com o sacrifício que queima continuamente sobre o altar, com esse sacrifício, a fumaça saindo continuamente. Queimava a noite toda. E tem que ser continuamente. E é continuamente, é sacrifício. E hoje a gente é vivo, agradável a Deus. Somos nós. E é continuamente. E muitas são as aflições do justo. Mas a palavra fala que é de algumas que Deus vai livrar, que o Eterno vai livrar. Não é, é de todas. É de todas. E essa aflição vai durar uma noite. Só que nesse período de noite na nossa vida, que pode durar, o tempo é você e Deus, esse período de noite na nossa história, esse período de noite na nossa vida, ele tem que trazer, aleluia, para nós, uma satisfação tremenda, porque se a gente sabe que o Eterno só prova quem ama, se a gente sabe que muita é a aflição do justo, o Senhor livra de todas, por que nos momentos de tristeza a gente não entende que a tristeza de Deus produz salvação a do mundo da morte? Que nesse processo todo Deus está produzindo a salvação em nós. E principalmente através de nós. E gerando em nós, eu digo, há um propósito, né? É gerar em nós o caráter de Cristo. O princípio pelo qual Paulo diz que a igreja será aperfeiçoada, transformada, é no meio das batalhas, muitas dificuldades. Aí nós pregamos que não, nós queremos fugir. Só que, ao mesmo tempo, Paulo diz que o caminho já está como um tabernáculo. Né? Ele estava pelo portão, primeiro, né, lembrando que o sacerdote, nós somos um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Eu sempre digo que nós não somos reino de profetas. Somos sacerdotes. Porque o profeta ele anda só. Você na sua vida aí, o sacerdote é o que você está falando. E depende do Senhor, o Senhor depende de mim, porque o ofício sacerdotal não pode ser desenvolvido sozinho. Não tem como. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E a obra, o sacerdote não escolhe o que fazer. O trabalho daquilo já foi predestinado, predeterminado para ser feito. Mas o fogo tem que arder continuamente. O 14 de Deus diz isso. Então não são as dificuldades, nas lutas, nós temos uma mentalidade equivocada que se eu estou passando por luta, há coisa errada. Jó já descortina isso. Há coisa errada. Eu digo que Jesus tivesse sendo alvo de câmeras hoje, né? Você não faz isso só vivendo em pecado. Porque os lugares que ele estaria, o ambiente que ele estaria... Sim. Mas nenhum lugar que ele passou, por exemplo, ele tocou leproso, pela lei ou pela regra da cultura, ele se tornava leproso. Mas não era, ele se tornava leproso, mas o leproso ficava curado. E é completamente diferente. É o que você está falando. Então, por que isso? Porque o fogo ardia continuamente no altar no seu interior. As circunstâncias não me mudam, mas eu mudo circunstâncias. Por aquilo que eu carrego. O ambiente não me faz. Não faz. Por aquilo que não muda. Uma das coisas que eu acho que a igreja valorizou durante muito tempo, e isso tem estado em evidência nas redes sociais, aí a gente tem visto, nós valorizamos muito o dom. Sim. Né? Nós valorizamos muito o dom. E a própria igreja de Corinto, né? A igreja em Corinto, só vai ver, era uma igreja que tinha os 5 ministérios. Os 5 ministérios, né? Apostólico, mestre, evangelístico, profético e o pastoral. Tinha os 5 ministérios lá. Não necessariamente nessa ordem, mas tinha lá. E tinha os 9 dons. Né? Sim. E o que a palavra fala que vai permanecer? O amor. Que é um fruto. Que é o fruto. Vai, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E uma das coisas que eu acho interessante nisso é o quê? É que eu custei a entender isso. Porque eu queria que Deus me usasse. Entendeu? Queria que Deus me usasse. Por que eu queria que Deus me usasse? Para contradizer tudo aquilo. Eu queria que Deus me abençoasse, para que tudo aquilo que as pessoas estavam falando visse Deus em mim. Eu esperei durante 10 anos por vingança, achando que era justiça. E o dia que eu falei assim, faz em mim a diferença aí. Faz em mim. Eu quero em mim. Eu quero viver, eu e o Senhor. O tempo que a gente está vivendo, pastor, não é o tempo mais de pregação. Sabia disso? Pega essa daí. Não é mais o tempo de pregação.
é um tempo de testemunho. Porque é o tempo da gente entrar no quarto e não preparar a mensagem, mas Deus preparar o testemunho no mensageiro. Você está entendendo? Sim. É a gente entrar pro quarto para deixar Deus preparar a gente. Sim. Eu nunca tive um tempo de, como o Luiz Hermínio fala, de solitude tão grande como eu estou tendo agora. Que é aquele tempo que eu paro e ouço Deus. Eu tô com a minha vida, né, entre aspas, por um fio numa máquina, mas ao mesmo tempo que eu tô com a minha vida por um fio numa máquina, eu tô sentindo Deus. Eu choro com Deus. Eu ouço a batida do coração do meu Deus. Ele não precisa falar nada. Você está entendendo? Eu estou ali e eu entendi por que Deus ele quer preparar o mensageiro para um testemunho. Ele não quer preparar uma pregação. Ele não quer preparar uma mensagem. E a gente entrava no quarto para isso.